acho interessante perceber como o tratamento do público e da crítica com relação aos filmes de super-herói mudou muito desde o lançamento do primeiro Shazam de 2019 até o lançamento desse segundo filme, Shazam: Fúria dos Deuses, também comandado pelo David F. Sandberg, que está sendo lançado agora, que está entrando em cartaz nos cinemas brasileiros agora nessa semana. É claro que a pandemia interferiu muito nisso, mas é evidente que a fadiga com o subgênero, porque não é exatamente um gênero, né? É mais uma subcategoria da fantasia, os super-heróis, vem se tornando uma coisa cada vez mais intensa e que está abrangendo não só o espectro ali da crítica especializada, mas que está de alguma maneira contaminando também o universo dos nerds, né? O universo dos aficionados por quadrinhos. Shazam de 2019 teve sim uma recepção muito positiva, muito acima até do que se esperava na época e acima de outros lançamentos da DC, que não estava passando nem um pouco por bons momentos ali naquele intervalo de 16 até 20, né? Mas que agora certamente está num momento bem melhor, pelo menos no momento em que a média geral dos filmes já subiu bastante de lá para cá, com alguns lançamentos mais isolados, né, como Coringa, Batman, que foram grandes sucessos de crítica e filmes premiados também. Mas agora que está chegando esse novo Shazam, e que tem muito menos a ver com o universo DC ou com as coisas boas do universo DC dos últimos anos, e que na verdade tem muito mais em comum com os filmes da Marvel, que por sua vez não estão também num momento muito positivo nas recepções, aí a coisa fica feia, a coisa se complica. Certamente esse Shazam: Fúria dos Deuses vai ter uma recepção muito mais dividida, muito mais negativa do que o filme anterior, e as razões não são só, tá, que isso fique bem claro, os deméritos dele. Sim, ele tem inúmeros deméritos e eu vou discutir um pouco deles aqui, mas talvez se ele tivesse sendo lançado anos atrás, né, num momento em que ele encontrasse mais ressonância e menos cansaço com o público, a recepção não fosse da forma como provavelmente será. Antes de entrar em mais detalhes sobre o porquê de, na minha opinião, Shazam 2 não funcionar em praticamente nenhum aspecto, eu vou pedir a você que por acaso ainda não fez isso, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, não se esqueça também de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o canal para outras pessoas, e lógico, deixe o sininho das notificações aí sempre ativado, porque isso vai notificar você todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. E se você quiser acompanhar outros comentários que eu faço sobre cinema, você pode me seguir tanto no Twitter quanto no Letterboxd. Nos dois casos eu estou sempre fazendo comentários de filmes que eu assisto ao longo das semanas, especialmente lançamentos. Eu já não sou muito fã do primeiro Shazam, porque eu acho que ali a tentativa muito evidente é de ser uma coisa mais redondinha, mais Marvel, por assim dizer, só que sem absolutamente nenhum tipo de vigor visual ou narrativo. Eu acho que o Zachary Levi é um ator de comédia que não sabe fazer muito mais além do que aquela cara de paspalho dele, e eu acho que todo o draminha familiar que circunda o primeiro filme também é bastante formulaico, bastante quadrado, e o filme de modo geral não tem muitos respiros positivos de ação também. Ele cumpre lá o trabalhinho dele de uma maneira mais comportada do que outros filmes da DC da época, mas certamente eu não considero absolutamente nada de memorável. Esse segundo filme, por outro lado, nem isso tem a oferecer, nem essa concisão, né, que não era plena no primeiro filme, mas pelo menos cumpria ali aquela primeira etapa da coisa. Aqui nem isso está presente. Aqui o que está presente é um festival, é um compilado de informações, de elementos e de características, de clichês que fizeram parte tanto da DC como da Marvel de todos os últimos, sei lá, 7, 8 anos. Aqui o Billy Batson, esse menino que no filme anterior recebeu o dom de falar a palavra Shazam e se transformar no alter ego, Deus dele, que é vivido pelo Zachary Levi, né? Ele recebeu esse dom através de um mago. Aqui ele vai enfrentar a fúria de 3 deusas que vêm à Terra para buscar de volta o poder que lhes foi roubado, né? Então a gente vai ter o Shazam, no caso o Billy Batson, com todos os outros Shazams, né? Os outros amigos dele, a que ele concedeu também o direito de ter superpoderes no final do último filme. Então todos vão se juntar para derrotar essas 3 personagens, essas 3 vilãs. Na verdade é mais do que isso, porque uma das personagens é mais do que uma vilã, sem dar spoiler aqui, mas tem uma pequena virada com relação a isso, que até essa virada que poderia ser interessante é muito mal trabalhada por Shazam: Fúria dos Deuses. O David F. Sandberg, que comanda tanto o primeiro filme como esse daqui, até faz um trabalho razoavelmente competente nos filmes de terror dele, mas certamente a melhor coisa que ele já fez até aqui foi o curta Lights Out, que virou Quando as Luzes se Apagam, né, que ele adaptou para longa-metragem, com uma competência questionável, mas assim, que pelo menos naquele período ali funcionou de alguma maneira, e certamente dentro do gênero de super-heróis, a sensação que fica,
principalmente nesse segundo filme, é que quem comanda verdadeiramente a ação, quem comanda tudo o que acontece são os executivos. E aqui, mais do que no anterior, parece que o F. Sandberg não teve influência nenhuma, exceto colocar, claro, o que ele sempre coloca, a esposa dele para fazer aquelas pontas, né? Ele coloca aqui, no caso, ela, que sempre participou dos curtas que ele dirigia, numa cena que envolve a queda de uma ponte. Ela tá dentro de um carro, na hora que começa a tocar I Need a Hero da Bonnie Tyler. Aliás, fica aqui um parêntese, eu acho interessante a escolha de I Need a Hero, porque desde o Shrek 2 eu comento que eu acho bizarro que nenhum filme de super-herói tenha usado essa música até hoje, e esse filme finalmente usou. Usou porcamente, mas usou. À medida que o filme vai passando, eu acho que ele até consegue, ali e aqui, ter algumas sequências dramáticas bacanas, graças a 2 ou 3 atores, né? O elenco tem um ou outro trunfo ali, mas é impressionante como nenhuma das piadas do filme funciona. Todas as tentativas aqui de humor são muito antigas, são muito ultrapassadas. É piada com a pessoa anunciando alguém que vai chegar e que não chega, é piada com um personagem super solene, que no caso aqui é a Helen Mirren, a líder, né, das 3 deusas, senhor, o que a Helen Mirren tá fazendo aqui também não sei. Quer dizer, chega pra ela com uma carta e a carta tá cheia de piadinhas e ela tá lendo aquilo de uma forma, né, super intensa e tal. Quer dizer, é um festival de piadas genéricas, uma atrás da outra, que mais remete aos filmes da Marvel, aos filmes ruins da Marvel, que é um número considerável, né, essa altura do campeonato, do que aos filmes mais interessantes da DC, que ao menos tem alguma personalidade, que ao menos tem algum impacto, algum flair, né, alguma inventividade visual. Aqui nada disso está presente. O filme não tem criatividade nem nas sequências de ação, nem nas sequências dramáticas, muito menos nas sequências de humor. Mais do que tudo isso, ele tem 2 horas e pouco de duração e ele não precisava ter nem 1h30 para resolver esse conflito dele. Bastava tirar ali uns 4 ou 5 personagens que estava tudo resolvido. Até porque tem gente que está aqui simplesmente para fazer uma piada ou duas e outros que estão realmente por pura aparição. Para piorar, tem até uma sequência com product placement, né, uma sequência de propaganda que dura pelo menos uns 2 minutos, assim, que é um negócio absolutamente bizarro e que, para piorar, eles não tentam nem disfarçar ao longo da história. Eles tratam aquilo realmente como algo que você devesse engolir sem nem pensar 2 vezes, né? Certamente um espectador que passou batido 70, 80% dos filmes de super-herói lançados nos últimos 8, 9 anos pode achar algum divertimento aqui, principalmente porque no meio desse funcionalismo todo que impera aqui, sempre há alguma coisa, sempre há algum divertimento para um secto considerável da plateia. Para mim, pelo menos, que como a boa parte da imprensa, como boa parte dos críticos, como boa parte do público que vem se cansando cada vez mais com esse tipo de repetição, com esse tipo de gag sem nenhum tipo de inventividade e com esse descaramento no uso da fórmula, Shazam 2 é praticamente uma ofensa de mais de 2 horas de duração. E quando chega lá nos minutos finais em que a coisa não quer acabar de jeito nenhum e começa a apelar para esse monte de aparição que fez parte do universo Marvel e DC dos últimos anos, para pedir, implorar de joelhos para que você fique para a cena pós-crédito, a coisa realmente começa a ser assintosa para mim. Eu implorei aos poucos santos que eu acredito que me dessem um mínimo de paciência para que eu passasse incólume pela pavorosa primeira cena pós-crédito, mas depois dela eu senti que eu não sobreviveria à segunda, então eu saí do cinema naquele momento. Definitivamente, tá bom, já chega.